Saudações aos queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, rogando a Deus, Pai de infinito amor, infinita bondade e infinita misericórdia, a Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, a Maria Santíssima, nossa intercessora, que possam enviar os benfeitores amigos na nossa casa, no nosso lar, para nos envolver em energias benéficas, renovadoras, restauradoras, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, energias de coragem, de bom ânimo, de fortalecimento da fé, para que possamos vencer os nossos desafios, para que possamos compreender a vida e a nossa tarefa na vida. Todos temos uma tarefa. E que essas energias benéficas, benfazejas, possam chegar também aos nossos entes queridos, os nossos entes amados, que residam em outras casas, que residam em outras cidades, aos nossos entes amados que já estão na dimensão espiritual, que eles possam também ser alcançados, serem envolvidos nessas energias de bom ânimo, de fortalecimento na fé, no amor e na sabedoria em Cristo Jesus. Estamos reunidos mais uma vez, virtualmente, com perspectivas de que possamos ainda brevemente, nos reunirmos presencialmente. E como fazemos lá às quartas-feiras, no Grupo Espírita Mensageiros, como fazíamos, o estudo de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E escolhemos para a nossa reflexão de hoje o capítulo 12 do Evangelho, um capítulo desafiador para muitos de nós ainda, em que Kardec vai selecionar textos dos evangelistas, dos ensinos de Jesus e textos dos benfeitores espirituais, falando em amar aos inimigos. Amai os vossos inimigos. E fazemos até aqui um parêntese. Se devemos amar aos nossos inimigos, com que amor devemos amar os nossos amigos? O próprio Jesus anotou isto lá nas instruções finais, está no Evangelho de João, Jesus orientou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou. É uma outra gradação do amor. O amor tem várias gradações. E assim nós vamos exercitando o verbo amar e vamos passando de uma escala para outra. Mas vamos ver o que está nesse capítulo 12 do Evangelho. Kardec abre o capítulo com o título Retribuir o mal com o bem. E coloca lá a orientação de Jesus, que está lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 47. Kardec vai utilizar este capítulo e este versículo
por 2 vezes no Evangelho, tal a importância dele. Ele vai utilizar aqui no capítulo 12 e vai utilizar também no capítulo 17 do Sede Perfeitos. Mas vamos então nos ater aqui para que possamos captar a essência do ensinamento do Cristo. E Jesus, nesse Sermão da Montanha, abria muitas vezes a sua orientação com a fala: aprendestes o que foi dito. Por quê? Porque era da cultura oral do povo judeu o estudo das leis mosaicas, o estudo dos 10 mandamentos, o estudo dos outros preceitos que Moisés colocou, né? Fazendo até uma seleção que Kardec coloca muito bem: a lei divina e a lei humana. A lei divina está lá no Decálogo, mas foi introduzido ali por Moisés e por alguns legisladores outras leis. Então Jesus vai fazer uma correção e ele vai dizer: aprendestes que foi dito lá atrás: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, o Cristo, o enviado de Deus, o governador da terra, não apenas o Jesus, mas o Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz que se levante o sol para bons e maus, para justos e injustos. Por quê? Porque se só amardes aos que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, aqueles que não seguem os ensinamentos? Se apenas os vossos irmãos, se somente a eles saudardes, o que é que fazes mais do que os outros? Não procedem assim também os pagãos, os iníquos, os injustos, aqueles que não estão compromissados com um ser superior, com uma essência imortal, com um eu divino? Então Jesus nos alerta: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for superior às convenções humanas, à justiça humana, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se amardes somente aqueles que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Ou seja, este amor das pessoas de má vida não é, muitas das vezes, amor, é cumplicidade. Então nós temos que ir além das convenções humanas. Continua Jesus: se fizerdes o bem somente àqueles que vos fazem, aqueles que podem retribuir, que recompensa tereis?
porque assim também procedem as pessoas de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Porque as pessoas de má vida também se ajudam para oferir a mesma vantagem no futuro? Pelo que vos toca, pelo que vos cabe, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar recompensa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis chamados filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Quando nós oramos a Deus, pedindo algo para nós, como foi que Jesus nos ensinou a nos referirmos a Deus? Pai. E a segunda palavra, Pai Nosso, Pai de todos nós. Todas as criaturas são filhos de Deus. Todos pertencem, todos têm uma função, e aprendemos com a doutrina espírita que não há santo sem passado. Não há santo que se equivocou no passado, e não há pecador sem futuro. Todo aquele que se equivoca hoje terá uma nova oportunidade. Pode demorar? Pode. Ele pode ficar muito tempo na revolta, na insubmissão? Pode. Mas é destinação de todos o progresso, a evolução. E aqueles que se dizem cristãos e espíritas devem praticar a lei de amor. Aliás, João anotou que aquele que diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão é mentiroso. Porque como podemos nos arrogar de amar a Deus que não vemos, se não amamos o nosso próximo que vemos? O próximo é a nossa ponte. Essa é a tríade. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus. Então, temos que exercitar, entender que cada um está num momento diferente. Amar aos inimigos. Kardec vai colocar também que este amor não é com a mesma afeição e ternura, porque não é possível termos, às vezes, por um inimigo, aquele que ali nos... é o personal trainer, é aquele que vai nos exercitar nas nossas virtudes. Não podemos ter por ele o mesmo amor que teremos por um amigo. Não é isso. Mas temos que ter respeito, temos que ter consideração e de modo algum desejar vingança. Kardec vai falar sobre isso neste capítulo, colocando lá a orientação de Jesus. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém lhe bater numa face, apresente a outra. Cabe aqui uma consideração. Nós
não vivemos mais num estado de barbárie, onde se aplicava a lei de talião, né? Essa lei de olho por olho, dente por dente. Não. Vivemos num estado democrático de direito, um estado de direito, onde nós temos instituições que cuidam daqueles que transgridem as leis. E é necessário que haja sanções pelas autoridades constituídas daqueles que transgridem as leis e lesam o seu semelhante. Porque se não fosse assim, nós voltaríamos à barbárie. Então, dar a outra face é ensinar o outro que existem limites. Limites pelas leis vigentes, humanas, ainda imperfeitas, mas existem leis constituídas que todos devemos observar para a harmonia do conjunto. Quando alguém não as cumpre, os órgãos competentes, as autoridades competentes devem ser chamadas para verificar ali a transgressão, os atenuantes e os agravantes e aplicar a legislação. De modo algum, Kardec coloca aqui que nós devemos ficar assim à mercê de um malfeitor. Não, temos que utilizar as instituições, mas não devemos desejar a vingança. Queremos ilustrar esse caso, essa fala de Jesus, num fato que aconteceu com Nelson Mandela. Nelson Mandela, que foi ativista dos direitos humanos, foi preso e na prisão ele foi torturado. Depois houve uma mudança, ele foi libertado e se tornou presidente da África do Sul. E um dia ele foi almoçar com os seus seguranças, como ele já era presidente da África do Sul. E eles se sentaram ali num restaurante. E enquanto ele aguardava, ele verificou que havia ali uma pessoa que ele conhecia. Então ele pediu a um dos seguranças que chamasse aquela pessoa para se sentar na mesa junto com ele. O segurança foi até lá e o chamou. Aquele homem desconhecido dos seguranças se sentou e comeu, tremendo. Quando eles terminaram e se despediram, um dos seguranças comentou que aquele homem parecia estar muito doente, porque as mãos dele tremiam enquanto ele comia. E aí, Nelson Mandela explicou que não foi por isto, que aquele homem, ele era um dos carcereiros, um dos guardas da prisão, quando ele foi preso, e que muitas das vezes, após torturá-lo, esse homem era chamado por Nelson Mandela, que pedia um pouco de água, e ele não dava a água, e pelo contrário, ainda humilhava Nelson Mandela. E aí Nelson Mandela explicou que foi por isto que ele estava assustado. Talvez, comentou Nelson Mandela, ele esperasse que eu retribuísse agora, pelo menos de alguma forma, da mesma maneira, torturando ou aprisionando, porque sou agora presidente
da República da África do Sul. Mas o meu caráter não é esse. E isso não faz parte da minha ética. A mentalidade da retaliação destrói os estados, destrói as nações, enquanto a mentalidade da tolerância constrói. Então nós fazemos aí um recorte da vida de Nelson Mandela e do exemplo que ele deu ao mundo, que quando ele chegou ao poder, ele não agiu com vingança, com retaliação. Então, Kardec coloca para nós esse capítulo para nossa reflexão, né? Querendo nos orientar que Jesus condenava a vingança, mas que nós, logicamente, busquemos nos defender, busquemos o direito, busquemos as leis. De modo algum nos entreguemos a esse sentimento de vingança e de ódio. Primeiro, porque somos cristãos. Segundo, porque em sendo cristãos e espíritas, aprendemos com a doutrina espírita que é necessário a reconciliação aqui enquanto nos encontramos caminhando. Olha só, eu vou dar aqui alguns motivos, o porquê de não buscarmos a vingança. Primeiro motivo, a lei de Deus é a lei de amor, a lei de caridade, a lei de benevolência, de indulgência e do perdão. O perdão, ele não é só bênção para quem recebe, ele é também bênção para quem o dá. Por quê? Porque quem não perdoa fica remoendo sentimentos de tristeza, de ódio, de vitimismo. Estes sentimentos, eles enfermam, eles adoecem o psiquismo. O psiquismo adoecido, enfermo, desce para o corpo físico, somatiza o corpo físico. O corpo físico somatizado vai gerar doenças, vai gerar complicações desnecessárias que poderíamos passar sem elas se exercitássemos o perdão. Outro motivo para perdoar. Aquele que alimenta sentimento de ódio, ele atrai entidades infelizes e inferiores, que passam a conviver no mesmo ambiente e vão potencializando estes sentimentos, vão retirando energias saudáveis, benéficas e vão nos levando a ficarmos mais doentes. Se não conseguimos nos reconciliar enquanto estamos a caminho com ele, com o nosso inimigo, e mesmo no plano espiritual, continuamos nutrindo ódio, rancor, nós não nos desligamos do mal, o que acontece? Como está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição maravilhosa de Santo Agostinho. Como queremos evoluir e progredir e amar, pagar o mal com o bem, muitas das vezes vamos receber este inimigo na nossa família. Ele vai fazer parte da nossa família.
porque quando tínhamos a oportunidade, estávamos caminhando com Ele numa outra vida, nós não perdoamos, nós continuamos alimentando o sentimento de ódio. Então o ódio nos vincula. Pode acontecer uma coisa mais dramática. Ao invés dele vir nascer junto de nós com os nossos familiares, podemos nós nascer na família dele. Para quê? Para que possamos aprender a nos amar e a nos respeitar. E olha só, vai ser difícil, um desafio grande, que poderemos evitar se já decidirmos amar na primeira instância, primeira decisão. Jesus mandou amar, então eu vou amar. Eu vou amar, eu vou desejar o bem, eu vou desejar que tudo corra bem na vida dele, que ele progrida, que ele se desenvolva, que ele desperte. Amar. Vou orar por ele. Orar, sim. Vou rezar por ele para que ele seja despertado pelos valores espirituais. Desejar que a ética cristã faça parte da vida dele e que ele possa crescer em amor e sabedoria do Cristo, que é o nosso roteiro, que é o nosso modelo e guia. Que quando martirizado lá na cruz, ele que não tinha nenhum equívoco, que encarnou para nos dar os seus exemplos e os seus ensinamentos, lá na cruz, martirizado, ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai-lhes. Então nós temos o exemplo maior do Cristo. O ápice dos ensinamentos do Cristo foi ali, na cruz. Ele não alimentou ódio. E quando ele retornou em espírito, se apresentando para Madalena, lá no sepulcro, quando ele se apresentou para os 2 discípulos na estrada de Emaús, quando ele se apresentou para os outros discípulos no cenáculo, ele não se vitimizou. Ele continuou os seus ensinamentos. Então, o Cristo nos deu o maior exemplo de amor aos inimigos. E é o que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a espiritualidade maior vem nos dizer que é benevolência para com todos, boa vontade, respeito para com todos, consideração para com todos. Todos somos uma grande família universal. Indulgência para com as imperfeições alheias. Entender que cada um está num estado evolutivo. E respeitar. Logicamente, nos defender quando necessário. E perdão das ofensas. Perdoai aos vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aliás, há uma técnica terapêutica que eu já comentei aqui brevemente, que é elevarmos o nosso pensamento a Deus.
pedindo que Ele dissolva aquelas energias negativas entre nós e o outro. E agradecer ao outro, sim, agradecer. Agradecer porque é uma oportunidade de crescimento, de refazimento. Amar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dizer essas frases. Sinto muito, porque em algum momento nós erramos. Em algum momento o meu caminho cruzou com o seu e eu devo ter errado, se não nesta vida, numa vida anterior. Me perdoe por algum equívoco cometido. Eu te amo, porque é da lei o amor a todos os seres e a todas as coisas, o respeito a todos. Que possamos refletir sobre esse capítulo 12, lê-lo com atenção em casa e que possamos crescer em entendimento e compreensão. Como disse Francisco de Assis na sua oração, compreendendo seremos compreendidos, perdoando seremos perdoados, amando seremos amados. Muita paz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.